por falar em educação física, né, a gente deve abandonar essa ideia da educação física competitiva, excludente, esportivizada, onde que os mais habilidosos, eles são os melhores e saem em detrimento dos demais, para um outro modelo de educação física. O modelo de educação física, né, que o Ricardo já colocou para nós, está aí no próximo, o Ricardo, que é a questão motora. Né? Então, para que a educação física ela possa ser exclusiva, a aprendizagem relacionada ao movimento humano, ao movimento da criança, é fundamental. Tá? Então, esse movimento que todos nós fazemos, as crianças com deficiência também fazem, né? Dentro das suas características, dentro das suas potencialidades. E é isso que a gente tem que trabalhar com elas. Então, a gente tem que otimizar essas possibilidades e potencialidades das crianças, para que elas se movimentem na maneira com que elas consigam e possam, né, para que elas possam ter uma relação com o ambiente em que lhes proporcione uma melhor qualidade de vida. Tendo esse objetivo, a gente vai, então, olhando, né, as crianças caso a caso. Eu tive, em algum momento da minha carreira, uma aluna que ela tinha nanismo, todas as questões cognitivas, todas as questões preservadas, questões emocionais preservadas. Então, aí, nesse caso, o objetivo, a adaptação, né, aos objetivos eram ambientais com relação ao ambiente, principalmente o ambiente físico. Né? Então, nós adaptávamos para que ela pudesse ter as experiências todas que os colegas tinham. Então, era salto em distância, salto em altura, nós abaixávamos as distâncias de acordo com o diálogo que nós mantínhamos com ela. Sempre nós perguntávamos, como é que está, Amanda? Está muito fácil, está muito difícil? Porque é ela que ia dar o parâmetro de como que a gente tinha que fazer também essas modificações no ambiente. Em outros casos, a gente tem que trabalhar com outros objetivos. Né? Então, eu tive um aluno no 5º ano, agora eu estou com alunos no Fundamental 2, em que o objetivo é permanência no ambiente de aula. Então, o que acontece, né, quando sai da sala de aula e vai para o ambiente de aula de educação física, muitas vezes muitas vezes não, né? Eu vou falar de 2 alunos específicos. Eles não entram para aula, né, no ambiente de aula. Então, dispersam, buscam outros lugares, outras situações, e aí, então, o nosso objetivo qual é? O primeiro objetivo é fazer uma adaptação nos objetivos gerais. É mais simples do que o objetivo que a gente está traçando sobre o ponto de vista da educação física. O primeiro objetivo é a permanência no espaço da aula, para que depois nós possamos ampliar essas questões. Essa é uma missão de todos. Né? Então, se um aluno não está na aula, todos os alunos devem se sentir responsáveis. Isso é extremamente importante, que os alunos não, entre aspas, né, sintam falta daquele companheiro que não está na aula, e não assim, bom, ele não está, e como se não fosse uma responsabilidade minha. Então, é importantíssimo, como eu venho falando desde o princípio, né, que é uma missão de todos. E se nós pudermos contar com a acompanhante terapêutica, né, seria algo importante em alguns casos, e é um tema para ser tratado, né, porque a acompanhante terapêutica é todo um processo ainda engatinhando, né, no processo escolar, que daria tema para só um outro simpósio. Voltando, então, para os objetivos, né, no caso desses alunos da permanência, né, como é que a gente faz a evolução dos objetivos? A evolução dos objetivos tem a ver se ele vai permanecer, a permanência na aula, depois um passo seguinte seria uma compreensão da proposta da aula, depois a participação ativa nessa proposta e a interação com toda a complexidade que significa a aula. Então, a gente vai partindo da permanência, né, no caso, e a gente, no caso específico desse aluno, Joaquim, que eu tenho do Fundamental 2, ele já está justamente dando passos nesse sentido, de, assim, ele já está permanecendo na escola, na aula. Então, enquanto eu fui convidado para o simpósio, o objetivo era a permanência, hoje, eu já digo claramente que ele já está permanente no ambiente da aula. Então, agora nós estamos partindo para a compreensão das propostas.